ITM, OTM, ETF, fundo hedge, swap cambial, venda descoberta, derivativo. Se a gente for nominar a enorme fauna do mercado financeiro especulativo que surgiu sobretudo a partir dos anos 2000, a gente teria que fazer não um filmezinho, né? Teria que fazer uma minissérie sobre a enorme quantidade de instrumentos do mercado financeiro que surgiram como ferramenta de especulação e ganho para alguns. A questão aqui não é nem falar letra por letra o que isso significa. Basicamente são formas diferentes de se especular, não necessariamente tendo a posse ou mesmo o dinheiro envolvido diretamente na transação. A questão aqui, isso é necessário que fique bem claro, é que passou a ser legal negociar risco, não só na forma de mercado futuro, mercado de opção, mas qualquer tipo de risco passou a ser legal. Então, inclusive no mercado imobiliário, que é uma insanidade. Deixa eu explicar para vocês as consequências disso na prática e por que isso é a ruína do capitalismo. Vamos pegar um fundo imobiliário. Fundo imobiliário não é uma ideia de todo ruim, é uma ideia até interessante. Você tem um conjunto de imóveis e recebe, sei lá, o aluguel por esses imóveis. A maioria dos fundos imobiliários funciona assim. Mas você tem outros tipos de fundos imobiliários. Fundo para construção de imóveis. Então vamos dizer que a gente resolve levar isso a um outro nível. Vamos considerar todos os empréstimos imobiliários como parte de um fundo imobiliário. E vamos dizer que a gente coloca no meio desses empréstimos imobiliários, empréstimo de risco, que você não tem certeza que vai ser pago. Então você divide, pega esses empréstimos diferentes, de tipos diferentes, de imóveis diferentes, e funda uma carteira só, de imóveis, para você diluir o risco. Vamos chamar isso de diluir risco. É claro que se alguém não pagar, esse risco infecta todo o sistema. Mas vamos mais longe. Você pega fundos imobiliários, swap cambial, fundo hedge e as letrinhas todas que eu falei, tira um pedaço de cada um, picota e faz um mega fundo de derivativo, certo? Não satisfeito, você pega esses fundos e vai juntando coisas, instrumentos financeiros, picotando e vendendo. De tal maneira que quando chega no fim do sistema, você não tem a menor ideia do que você está comprando ou está vendendo. Você só espera um lucro em função disso. E se tiver prejuízo, você não tem a menor ideia de quem vai pagar. Perfeito? E isso você faz uma espécie de alavancagem financeira especulativa. Porque digamos que você faz um fundo imobiliário de 100 milhões de reais, mas você divide isso em 10 carteiras diferentes e pega uma 10ª carteira de 10 milhões, mistura com swap cambial, mistura com mercado futuro de grãos, mistura com fundo hedge, mistura com todo tipo de ferramenta, com derivativo, com todo tipo de ferramenta de especulação financeira. Aí você, digamos que você cria um fundo de $1 bilhão, pega esse pacote, divide em outros 25 fundos com letra diferente, que alguém comprou um desses fundos, junta com outros 30 e cria mais 20 em função disso, de tal maneira que vira uma loucura, uma insanidade. Porque você está negociando primeiro milhões, depois você passa para bilhões, depois você passa para trilhões e você não tem o menor controle sequer sobre o que está sendo negociado. Perfeito? Você não tem. Mais do que isso. Alguns desses fundos, eles te dão o direito extraordinário, que é o seguinte: digamos que você está negociando opções no mercado futuro de empresa, mercado acionário. O detentor do fundo, na verdade, o fundo é quem tem o direito de voto nas assembleias. Aí, o capitalismo, sim, foi para o brejo. Deixa eu explicar. Imagina que uma empresa sociedade anônima, né, ela tem, sei lá, 500 milhões de ações e 50 mil acionistas. Cada acionista com poder de voto proporcional ao número de ação que tem. Mas vamos dizer que um desses fundos compra 30% dessas ações. Não compra 30% das ações, perdão. Ele compra o risco, em alguma forma de fundo, de 30% das ações. Mas ele não só comprou o risco, ele comprou o direito de participar da Assembleia de Acionistas como se ele fosse um acionista, e não é.
Acionistas são quem comprou os títulos desse fundo, mas o fundo passa a ser o administrador, então ele passa a ter direito de voto. E aí o que acontece? O que acontece é que o objetivo desse fundo é o lucro, não é o investimento, não é a sustentabilidade. Então ele vai fazer o possível para que a empresa tenha cada vez mais lucro. Num primeiro momento, o que é essa forma de ter lucro? É diminuir os custos trabalhistas transferindo as fábricas para a Ásia. Certo? Aí você desindustrializou os Estados Unidos para dar lucro para os acionistas, mais do que isso, para dar lucro para os detentores de fundos que exerciam o papel de acionista. Passo seguinte, você quer aumentar ainda mais o lucro. Então você faz uma empresa, fatura 300 milhões e gasta 250 milhões em recompra de ação, para especular com as ações dela mesma. Certo? Então ela gasta o lucro para recomprar a ação. Só que isso não se traduz em lucro, no sentido de produção. Se traduz em lucro financeiro, mas não aumenta a produção, não aumenta a capacidade produtiva da firma, da empresa. Certo? Pelo contrário, diminui a capacidade de investimento e diminui a capacidade produtiva, já que você está usando o dinheiro do lucro não para reinvestir na atividade da indústria, mas para investir no mercado financeiro. Você fragiliza cada vez mais essa empresa, porque sem reinvestimento, sem comprar máquinas novas, sem fazer os necessários gastos para que o faturamento aumente, ela vai ficar para trás, inclusive tecnologicamente. E a médio prazo ela pode, inclusive, vir a falir. Mas ninguém está preocupado com médio prazo. Eu não vou dizer longo, com médio. As pessoas estão preocupadas com curtíssimo prazo, porque é isso que se traduz em dividendos. Esses dividendos são a parte do lucro que cada empresa recebe. Exemplo, a Petrobras. Você passa, os generais patriotas. Gente, nossos militares não são patriotas, são os entreguistas. Tem general ganhando R$1 milhão, certo? Ilegalmente, por mês. Você acha honestamente que esse general é patriota? Não, ele é um safado, é um vagabundo que só quer dinheiro. A última coisa que ele está pensando é na pátria, no povo. Ele quer que a Petrobras se foda, desde que ele ganhe muito dinheiro com isso. E aí você pensa a situação que está os combustíveis no Brasil, o preço, vender as refinarias, venderam fábricas, venderam a BR distribuidora. Para quê? Para aumentar o lucro. O lucro, é o lucro que interessa. Porque esses generais safados, essa cambada de vagabundo que o presidente colocou na companhia, eles não estão minimamente interessados na Petrobras ou no povo brasileiro. Eles estão interessados em levar o deles no bolsinho, certo? E aí você pensa, a Petrobras lucra, digamos, 100 bilhões. Ora, desses 100 bilhões, em tese, você distribui uma parte para o Estado, correto? O Estado reinveste, só que não está acontecendo isso. Esse lucro está sendo dividido entre os acionistas, certo? São os dividendos, e parte está sendo gasto para recomprar a ação, para fazer com que o valor das ações cresça artificialmente, mas não está se traduzindo em investimento. A Petrobras vendeu o pré-sal, a Petrobras vendeu refinaria, a Petrobras vendeu o sistema de distribuição, e ela ficou com o quê? Ela está ficando com nada. Ela está ficando com nada. Tudo isso para que os administradores, colocados lá pelo governo federal, embolsem o dinheiro deles em depósito de patriota. O que está acontecendo com a Petrobras e o que aconteceu com o Brasil em função disso é a demonstração cabal de como o mercado financeiro funciona. Quebra uma empresa, quebra um país, desde que no curto prazo você garanta lucro aos acionistas ou investidores. É aquilo, não vamos citar nomes, né, que a Miriam Porcão chama de mercado. São esses vagabundos que estão destruindo a nossa sociedade.